Bota até aqui, ó. Para pegar a lousa toda. Tá? Pronto, começou aí. Deixa eu ver se está gravando aqui, eu queria gravar. Tá verdinha? Então pronto. Se a próxima vez vocês observem, tá verdinha, porque eu esqueci uma vez. Então, vamos começar com uma definição. Sejam A e B conjuntos não vazios, claros, né? E F de A em B uma função. Dizemos que F é injetiva quando é verdadeira a seguinte implicação, tá? X diferente de Z implica F de X diferente de F de Z, tá? Quaisquer que sejam X e Z no conjunto A. Ou equivalentemente, tá certo? Quando isso aqui é verdade. Tá certo? Quando essa implicação é verdadeira. Quando essa implicação aqui é verdadeira. Ou equivalentemente, tá? Ou seja, ó, isso aqui tem que ser verdade para todo X e Z em A. Ou seja, X diferente de Z implica o quê? F de X diferente de F de Z. Quando você tiver isso verdadeiro, se essa implicação for verdadeira, quaisquer que sejam X e Z em A, você diz que a F é injetiva. O que é que ela está dizendo? Está dizendo que uma função, essa definição está dizendo que uma função é injetiva quando dois elementos distintos na imagem têm, dois elementos distintos no domínio possuem imagens distintas. Tá certo? Quaisquer que sejam esses dois elementos. Se eles forem diferentes, as suas imagens são diferentes. Ou equivalentemente, por quê? O que é que significa esse verdadeiro? Significa que essa implicação é verdadeira quaisquer que sejam X e Z em A. Se ela é verdadeira essa implicação é verdadeira qualquer que seja um X e Z em A, somente se a sua contrapositiva é verdadeira. Ou equivalentemente F de X igual a quê? A F de Z implica o quê? X igual a Z, porque isso aqui é contrapositiva, né? Negação implica negação. Quaisquer que sejam X e Z em A. Tá? Então, quando uma delas for verdadeira, porque se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Você diz que é injetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma função é injetiva. Por exemplo aqui, ó. A1, A2, A3, A4. B. B1, B2, B3, B4, B5. Ó. Essa função aqui, ela é injetiva, né? Tá? Essa função F aqui, daqui para cá, ela é injetiva. Já essa aqui, ó, é função, mas não é injetiva. Por quê? Porque dois elementos, tá? Dois elementos distintos no domínio possuem a mesma imagem, tá? Então, isso aqui, você tem essa F aqui é injetiva,
E essa não é. Falta só um complemento aqui. Seguinte. Dado um subconjunto C do domínio, nós dizemos que F é injetiva em C quando a restrição de F a C é uma função injetiva, tá? A restrição você sabe o que é, né? Função restrição. Então veja aqui, ó, exemplo, mais exemplos. Seja F de R2 de RR dada por F de X igual a X3, qualquer que seja o X real. Essa função aqui ela é injetiva, tá? Porque veja bem, dados X diferente de Z em R, né? Dados X e Z em R, você vai entender o que é. Isso aqui é possível mais. Dados X e Z pertencentes a R, né? Que é o domínio. Se X é diferente de Z, então primeiro você tem três possibilidades. Quais são as possibilidades? Você pode ter X menor que Z, menor que ou igual a zero, ou pode ter o X menor que zero, menor que Z, ou pode ter, né, zero menor ou igual a X, menor ou igual a Z. Só tem essas três possibilidades, concorda comigo? Não há outra, tá? Se X é diferente de Z, então você tem isso aqui. São essas três possibilidades somente. Aí é só você fazer uma análise agora. Se eu estou provando, eu vou provar que essa função é injetiva, tá? Da demonstração. Função injetiva. Daí, tá certo? No caso em que X é menor do que Z, você tem o seguinte: X3 menos Y3, você já sabe que é X menos Y vezes o quê? X2 mais X menos X3 menos Z3 é igual a X2 mais XZ, Z, viu? Mais o quê? Z ao quadrado. E observe o seguinte, ó. Nesse caso aqui, tá certo? Então, X é menor do que Z? Não, mas você pode ter, Romildo, o X maior do que Z, não pode? Não pode? Isso aí é só você trocar, tá certo? Então, ó, dados X e Z reais, se X é menor do que Z, ó, se X é menor do que Z, já a partida fica melhor assim. Porque se o X é diferente de Z, um é maior do que o outro, correto? Então, suponha que o X seja o menor e o Z seja o maior, isso não há perda de generalidade, tá? Então, você tem isso aqui, a uma delas. E aí, no caso em que o X é menor do que Z, o X é negativo. Se o X é negativo, X2 é positivo.
Esse número aqui é não negativo, que é o produto de dois não negativos. E esse aqui é não negativo, que é Z2. Então essa soma é uma soma o quê? Positiva. Isso aqui é positivo. Isso aqui é tudo isso aqui é positivo. Enquanto isso aqui é o quê? Se o x é menor do que z, isso aqui é diferente de zero. Então isso aqui é claramente o quê? Diferente de zero. Ok? No caso, vamos analisar o outro caso possível. No caso em que x é o quê? Menor do que zero, menor do que z, então, claramente, ó, o que é que você tem? x3 é negativo, certo? E é menor do que z3, que é positivo. Então, os dois são distintos. Tá? Qual é o outro caso? No caso em que o zero é menor ou igual a x, que é menor do que z, o z é positivo. Então, você vai ter x3 menos, não sei porque eu estou pensando em y para cá, é z, tá? x3 menos z3, mesma coisa, é o quê? É x menos z, vezes o quê? x2 mais xz mais z2. Olha, esse número é positivo, porque essa parcela, isso aqui é maior que ou igual a zero, isso, o produto dos dois é maior que ou igual a zero, e esse aqui é positivo, então isso dá positivo, diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. Então o produto é o quê? Diferente de zero. Então, analisando todos os casos possíveis, se o x é menor do que z, a conclusão que você tira é que x3 menos z3 é diferente de zero se o x é menor do que z. Ou seja, o f de x é o quê? É diferente de f de z, porque o f de x é x3. Isto diz que f é injetivo. Tá certo? Não se repete. Isto diz que f é o quê? Injetivo. Tá? Essa função é injetiva. Só x3. De fato, essa análise que eu fiz aqui, ó, funciona se for x elevado a n para n ímpar. Tá? Diga. Hã? Ah, faltou menor que ou igual a zero. Né? É fundamental, é esse caso aqui, tá? Fundamental para eu ter isso aqui positivo, né? Fundamental, porque o x é negativo, x2 é positivo, x vezes e, o produto de dois não negativos, dá o produto de dois não positivos dá não negativo, tá certo? E aqui é não negativo, então a soma dá positivo, ok? Diz que f é injetivo. De novo, funciona se o n, esse argumento que eu fiz aqui, funciona se o n é ímpar, tá? Se o n é ímpar, a função x elevado a n, ela é injetiva. Agora eu vou pegar um outro exemplo, seja f de r em r, dada função, viu? F de r em r é função dada por... Vai contando o tempo aí, hein? Qualquer que seja o x real. Olha, aí a questão olha para cá, ó, para cá, ó. Pra cá, isso pra cá. Função do contra-exemplo, né? A função não é injetiva quando isto aqui não é verdadeiro. Ou seja, quando existe x e z em A, é o contra-exemplo, né? Quando existe x e z em A, tá ok. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Isto é, quando existe x e z em A, então que essa implicação é falsa. E quando é que essa implicação é falsa? Quando eu tenho isso verdadeiro e isso falso. Entendido? Questão de lógica, tá?
Então, esta função, tá? Esta função, ela não é injetiva, pois eu tenho um contra-exemplo, a implicação que dá a definição de ser injetiva, que torna a função injetiva. Pois, me dê um contra-exemplo aí, qual é? F de 2 é igual a F de menos 2, ou seja, eu tenho aqui dois números, por exemplo. Pois, por exemplo, F de 2 é igual a F de menos 2. Isso diz que F não é injetivo. Logo, F não é injetivo. Agora, veja que, ou perceba que, melhor é perceba que, né? Veja que fica horrível, né? Perceba que tem a seguinte percepção. Perceba que a função f restrita ao intervalo 0 mais infinito fechado, quer dizer, a restrição dela, ou seja, se eu diminuo o seu domínio, tá? E pego só no intervalo 0 mais infinito. Vocês estão entendendo o que é isso? E a f restrita ao intervalo menos infinito 0, elas são funções injetivas, tá? São funções injetivas. O quadrado não se repete ao longo desses dois conjuntos, tá certo? Nem nesse, nem nesse. Então, elas são funções injetivas. De fato, isso é verdade quando o expoente n é um número natural não nulo par. Tá? Quando o expoente é um número natural não nulo par. Ela não é injetiva, mas a restrição dela a esses dois intervalos é uma função injetiva. Entendido? Tá? Então está aí o exemplo. Veja aqui outra definição. Agora vamos a outra definição. Está controlando o tempo aí, viu? Eu posso ficar mais 17? Não. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu dar mais um pouco aí. Ó. Olha aqui. Dizemos que F é sobrejetiva quando a imagem de F é igual ao contradomínio. Tá? Tá bom? Quando a imagem de F. Agora veja bem, ó, o que é a imagem de uma função f de a em b. Tá? Se você lembrar, só para esclarecer aqui. Quando f é sobrejetiva, quando a imagem de f é o contradomínio. E dado C contido em A, dizemos que F é sobrejetiva em C quando a restrição de F ao conjunto C é uma função sobrejetiva. Veja o seguinte, ó. Se a F é uma função injetiva, a sua restrição a qualquer subconjunto do seu domínio ainda é uma função injetiva. Tá? Agora, a F pode ser sobrejetiva, tá? Mas a sua restrição a algum subconjunto seu não ser sobrejetiva. É fácil de ver.